Vamos lá, bom dia. Tá, não. Prazer estar aqui com vocês de novo nessa sexta-feira, ensolarada, um dia quente. E eu passo a palavra então com a primeira pergunta à nossa secretária executiva substituta em exercício, doutora Terezinha. E perguntando já se há quórum. Então, por favor, pode fazer a leitura de nossa pauta. A pauta da 66ª reunião pública da Câmara Setorial de Transportes da GR, sessão regulatória ordinária de 5/10/2012. E tem uma abertura. Tem 2, apresentação e discussão da ata da 65ª reunião pública ordinária da Câmara Setorial de Transportes, datada de 28/9/2012. Item 3, apresentação e discussão de processo com defesa serem relatados pelo conselheiro José de Paula Moraes Filho. Item 4, apresentação de processo em defesa encaminhados pelo conselheiro José de Paula Moraes Filho. Item 5, apresentação e discussão de processo com defesa serem relatados pelo conselheiro Felício José Ciro Neto. Com a palavra para a abertura da sessão, coordenador José de Paula Moraes Filho. Bom dia. Já declarando aberta a nossa reunião, eu queria solicitar aos senhores, membros da nossa Câmara, haja vista que já foi distribuída anteriormente a nossa ata da 65ª reunião de 28/9/2012, se a gente poderia ser dispensada a leitura da mesma, em função do tempo, né? Para a gente poder agilizar. Alguma objeção? Nenhuma? Então, em discussão, alguma proposta de correção, alteração, inclusão de algum item? Conselheiro Felício? Não? Podemos votar, então? Em votação. Os membros forem favoráveis à aprovação da ata da 65ª reunião ordinária da Câmara Setorial de Transporte, datada de 28/9/2012, por favor, como estão? Os que aprovam do teor atual, né? Como estão? Fiquem como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Abstenções nenhuma. Então fica aprovada a ata da 65ª reunião pública ordinária da Câmara Setorial de Transporte. Próximo ponto de pauta, senhora secretária. Item 3.1, processo 2010 da GR 3231, interessado Expresso Maia Limitada. O item 3.1 e 3.2, se não houver objeção por parte dos senhores e das senhoras, eu peço permissão para poder relatar e votar em bloco. Hã? Qual que é? É o 84. Tem de pôr um virado para um lado ou para o outro. É o próximo. Porque a linha é diferente, por isso ficou... Bom, então vamos lá. Pode então? Então ficou 3.1, 3.2, 3.3 e 3.10. Certo? Trata-se do processo de relatório de fiscalização que posteriormente gerou auto de infração lavrado em desfavor da empresa Expresso Maia Limitada, elaborado nos termos do artigo 11 do inciso 6º da Resolução 297 de 2007, por suprimir viagem sem prévia autorização da GR. No primeiro caso, 3.1,
processo 2010, final 3231, suprimiu viagem no horário das 7 horas com partida inicial de Iporá, na linha Iporá-Doverlândia. Segundo, 32, processo GR 2010, 3234, por suprimir viagem no horário das 7 horas na mesma linha. Partida inicial de Iporá, da linha Iporá-Doverlândia. O 33, processo AGR 2010, final 4658, por suprimir viagem, Expresso Maia, por suprimir viagem, sem prévia autorização da AGR, no horário das 7 horas, a partida inicial de Nazário, na linha 1014, Goiânia-Nazário. E, finalmente, o item 3.10, processo AGR 2010, final 5884, por suprimir viagem, sem prévia autorização da GR, no horário das 6 horas, com partida inicial de Iporá, da linha 1605, Iporá-Jaú-Paci. A empresa foi notificada e apresentou tempestivamente defesa, alegando que pelo simples exame do auto de infração, ora contestado, percebe-se que o mesmo foi lavrado expondo erro da fiscalização quanto ao enquadramento jurídico do fato que descreve, resultando na nulidade do referido ato administrativo. Alega ainda que não cometeu nenhuma irregularidade, uma vez que solicitou ao departamento competente, através de ofício, alteração no quadro de horários. Por fim, requer que o auto de infração seja julgado nulo e que seja ela eximida de qualquer imposição de multa ou outra penalidade. É o breve relatório. Em discussão. O agravante é que não tem solicitação nenhuma. Não foi juntado solicitação. Ela alega um monte de situações aqui, de circunstâncias, mas não questiona o mérito da... Aqui acontece o seguinte, alguns casos, que ontem eu estava comentando com parte da minha equipe, com a Ludmila, que em algumas empresas, esse fato das linhas serem... ao analisar os processos, agora nós estamos separando para poder fazer um grande bloco, a gente observa que se a fiscalização da GR ficar em determinado ponto, ela multa todo dia, né? Então isso por si já caracterizaria um processo de caducidade daquela linha, né, de cancelamento, mas ainda não foi objeto. Já visto que vai ser feito uma nova licitação, imagino que seja isso. Mas, então, ela alega que, em alguns casos, que o auto de infração, que 2 autos de infração foram lavrados no mesmo lugar, no mesmo dia, na mesma hora. Com diferença de 20 minutos, às vezes. Por quê? Na verdade, o relatório de fiscalização ele foi lavrado anteriormente e o auto de infração, ao chegar, o relatório chegar aqui, é lavrado pela mesma pessoa no mesmo dia, né? E aí, então, pode dar essa impressão de que houve uma duplicidade na autuação, mas se você pode observar, o relatório foram dias completamente diferentes, né? Bom, o voto. Mais alguma colocação, alguma dúvida? Tendo visto que consta nos autos, considerando o parecer da gerência jurídica de que o auto de infração é regular, vez que os mesmos obedeceram aos ditames legais para sua lavratura, considerando que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento que desconstituísse o aludido auto de infração, os votos são pela manutenção dos autos de infração em comércio. Os mesmos forem favoráveis ao voto do relator e votarem pela manutenção do auto de infração, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem, abstenções nenhuma. Então, fica mantido os autos. Próximo ponto de pauta. Item 3.4, processo 2010 da GR 4653, Expresso Maia Limitada. Também o
3435 também dá para fazer igual. Alguma objeção? 3435. Processo 2010, final 4653 e 2010, final 0786. Vamos lá, então. Trata-se os presentes processos de relatório de fiscalização que posteriormente geraram autos de infração em desfavor da empresa Expresso Maia Limitada, elaborado nos termos do artigo 12 do inciso 5º da Resolução 297 de 2007, por alterar o esquema operacional sem autorização da GR, nesse caso aqui, operando em horário não autorizado no quadro de linhas. Nos dois a mesma coisa. Deixa eu ver uma coisa aqui. O primeiro, viagem no horário das 5h30 com partida inicial de Nazário, na linha 1014 Goiânia-Nazário. E o segundo, viagem no horário das 6h30 com partida inicial de Goiânia, na linha 014 Goiânia-Nazário. A empresa foi notificada e apresentou defesa tempestivamente, alegando que pelo simples exame do auto de infração, hora contestado, percebe-se que o mesmo foi lavrado expondo o erro da fiscalização quanto ao enquadramento jurídico do fato que descreve. Resultado na nulidade do referido ato administrativo. Alega ainda que não cometeu nenhuma irregularidade, uma vez que solicitou ao departamento competente da GR, através de ofício, alteração no quadro de horário, por fim requer que o auto de infração seja julgado nulo e que seja eximida de qualquer imposição de multa ou penalidade. É o breve relatório. De novo, ela não anexa o ofício e não tem resposta da GR. Em discussão. Não? Voto. Tendo em vista que consta nos autos, considerando o parecer da gerência jurídica de que o auto de infração é regular, vez que os autos de infração são regulares e os mesmos obedeceram os ditames legais para a sua lavratura, considerando que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento que desconstituísse os aludidos autos de infração, os votos são pela manutenção, ou o voto é pela manutenção dos autos de infração, os itens 3.4 e 3.5 de nossa pauta. Os membros forem favoráveis ao voto do relator pela manutenção dos autos, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? Nenhuma. Fica mantido, então, os autos de infração dos itens 3.4 e 3.5. Próximo ponto de pauta também, senhora secretária-geral. Eu já podia ler o 3.6 ao 3.8. 3.6. 2010, processo da GR, 1129, Expresso Maia Limitada. Item 3.7, 2010, 2155, Expresso Maia. 3.8, 2010, 2551, Expresso Maia. Alguma objeção para relatarmos em bloco? E voto e apreciar? Não. Então, vamos lá. Tratam-se os processos oriundos de relatórios de fiscalização que posteriormente geraram autos de infração em desfavor da empresa Expresso Maia Limitada. Elaborado nos termos do artigo 11 do inciso 28 da Resolução 297 de 2007 do Conselho de Gestão da GR, por embarcar passageiro em local não permitido. No caso, na cidade de Santa Bárbara, no primeiro processo, da linha 1014 Goiânia-Nazário. O segundo, idem. E o terceiro, idem. Todo de Santa Bárbara. A empresa foi notificada e apresentou tempestivamente sua defesa, alegando que, pelo simples exame do auto de infração, ora contestado, percebe que o mesmo foi lavrado expondo o erro da fiscalização quanto ao enquadramento jurídico do fato que descreve, resultando na nulidade do referido ato administrativo. Alega ainda que não cometeu nenhuma irregularidade, uma vez que há mais de 3 décadas possui seccionamento na cidade de Santa Bárbara. Relata
que a recorrente, vendo a necessidade de colocar mais horários com a finalidade de atender tais passageiros, bem como reduzir o preço das passagens, em 7/5/2005, requer a AGR a concessão da linha 1014, a conversão da linha 1014, Goiânia-Nazário, de característica convencional para característica semi-urbana, no que foi atendido através de despacho 122 de 2005 da Diretoria de Transporte. Menciona que os seccionamentos já anteriormente autorizados tratam-se de direito adquirido da recorrente, não podendo ser nenhuma justificativa ou o devido processo legal a AGR ignorar tais seccionamentos e passar a autuar a recorrente sob a alegação de alterar o esquema operacional do percurso Goiânia-Nazário, sem autorização. Por fim, requer que o auto de infração seja julgado nulo e que seja eximida de qualquer imposição de multa ou penalidade. É o breve relatório. E se a gente for observar aqui, o quadro de horário que está vigente, que foi pensado aqui pela gerência de fiscalização, na época, é a linha Goiânia-Nazário. Não tem nenhum seccionamento previsto. Não, Claudinápolis, inclusive, é restrição de trecho, né? E Santa Bárbara também não consta como parte do quadro de horário. Seria uma linha direta Goiânia-Nazário, né? E aí ela não junta nenhuma, nem o documento que ela alega possuir de 2005, não vem, não está aqui anexado ao processo. Tudo bem, mas aí ela alega na defesa que tem aí o seccionamento, entendeu? E que aí a AGR tirou o seccionamento sem... Como o segundo não tem, provavelmente o primeiro não tem. Deve ter outra empresa que faz esse percurso. Então, com certeza, não tem autorização para fazer a empresa não tem autorização para fazer esse seccionamento. Mas isso não é Claudinápolis, não. Isso aqui é Santa Bárbara. Mais alguma colocação, alguma discussão? Voto. Tendo em vista que consta nos autos, considerando os pareceres da gerência jurídica de que os autos de infração são regulares, vez que os mesmos obedeceram os ditames legais para a sua lavratura, considerando que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento que desconstituísse os aludidos autos, o voto é pela manutenção dos autos de infração dos itens 3.6, 3.7 e 3.8 de nossa pauta. Os membros que forem favoráveis com o voto do relator pela manutenção do auto de infração, dos autos de infração, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? Nenhuma. Então ficam mantidos os autos de infração em desfavor da empresa Expresso Maia Limitada dos itens 3.6, 3.7 e 3.8 de nossa pauta. Senhora Secretária-Geral, 3.9. Item 3.9, processo 2008, da GR 10091, interessado Expresso Maia Limitada. Trata-se processo também de relatório de fiscalização que posteriormente gerou auto de infração em desfavor da empresa Expresso Maia Limitada, elaborado nos termos do artigo 12 do inciso 4º da Resolução 297 de 2007, por executar serviço com veículo de características e especificações técnicas diferentes das estabelecidas no respectivo contrato e em norma da GR na linha 1014, Goiânia-Nazário. A empresa foi notificada e não apresentou defesa. Em seguida, o processo foi encaminhado à diretoria executiva, que deliberou
pela manutenção do referido auto de infração nos termos da Resolução 649 de 2009. Foi notificada novamente a empresa da penalidade e depois de ser encontrado, percebeu-se que a empresa havia protocolado a sua defesa tempestivamente, mas que não foram analisadas na época. Na defesa, a empresa alega que o auto de infração foi gerado de um relatório de não conformidade, o que não é admitido pela legislação pátria, pois a autuação deve ocorrer no momento em que ocorrer a infração, e não posteriormente mediante relatório de não conformidade. Alega ainda que ocorreu uma autuação em sequência por 2 vezes seguidas para o mesmo veículo, o mesmo motorista, o mesmo motivo da autuação, sendo as autuações às 16h30 e às 16h40, o que é totalmente impossível, fere os princípios constitucionais da moralidade e do bis in idem, o que deve acarretar o cancelamento do auto de infração, conforme comprovam cópias dos autos de infração. Requer, por fim, o cancelamento do auto de infração por nulidade absoluta. Então a empresa não entra no mérito, e aqui nesse caso é aquilo que eu havia dito anteriormente. Os autos foram lavrados sim no mesmo dia, mas os relatórios de fiscalização, de não conformidade, foram feitos em dias, em datas diferentes, né? É o breve relatório. Ela foi juntada em outubro de 2009. Não, ela foi protocolada em 18/12/2008. Juntada em 1º de outubro de 2009. Hã? Não, e não mudou nada. E ele foi notificado, ele recebeu a notificação dia 9/12/2008. Deixa eu ver aqui de novo. Dia 18/12. 9 dias, né? Tá certo. Bom, mais alguma dúvida, alguma colocação? Tendo em vista que consta nos autos, considerando o parecer da gerência jurídica de que o auto de infração é regular, vez que o mesmo obedeceu os ditames legais para sua lavratura, considerando que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento que desconstituísse o aludido auto de infração, o voto é pela manutenção do auto de infração. Os membros que forem favoráveis ao voto do relator pela manutenção do auto de infração, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? Nenhum. Então fica mantido o auto de infração do item 3.9 de nossa pauta em desfavor da empresa Expresso Maia Limitada. É bom ressaltar, para que essa sessão ela é gravada e colocada disponível na internet, é bom ressaltar que todos os autos de infração, os processos nessa linha aqui são da mesma empresa, propositalmente, né? Porque são juntados para tentar otimizar o tempo da reunião, e como há uma quantidade muito grande de processos, a gente orienta a equipe para que a gente faça da mesma empresa, para poder ir sempre tentando juntar os mesmos fatos geradores, para que a gente otimize o processo de julgamento aqui e agilize a reunião. Por isso que a maioria das vezes são a mesma empresa e, coincidentemente, os mesmos fatos geradores.
Obrigado. Próximo ponto de pauta. E 3.12 também são o mesmo. 11 e o 12 também. Processo 2010, 5885, do Expresso Maia. E o 3.12, processo 2010, 5116, também do Expresso Maia. Se não houver objeção por parte dos senhores, nem algum representante da empresa que não está presente, gostaria de relatar e votar em bloco. Alguma objeção? Não? Então vamos lá. Tratam-se os processos de relatórios de fiscalização que posteriormente geraram autos de infração em desfavor novamente da empresa Expresso Maia Limitada, elaborado nos termos do artigo 12 do inciso 21 da Resolução 297/2007, por recusar transporte gratuito nos casos previstos da lei. O primeiro processo, portador de passe livre, na linha 605, Iporá-Jussara. E o segundo, portador de passe livre também na linha 086, de Doverlândia, Goiânia. Nos dois casos, a empresa foi notificada e apresentou tempestivamente as defesas, alegando que pelos simples exames do auto de infração, ora contestado, percebe-se que o mesmo foi lavrado expondo o erro da fiscalização quanto ao enquadramento jurídico do fato que descreve, resultando na nulidade do referido ato administrativo. Alega ainda que não cometeu nenhuma irregularidade no embarque de passageiros, também a ausência de dados relevantes para o exercício constitucional do contraditório da ampla defesa. Acarreta a insubsistência do auto de infração, ensejando a declaração de sua nulidade por vício insanável, conforme evoca a própria Resolução 297/2007. Alega ainda que não foi respeitado pela requerente o prazo previsto em lei de se apresentar com um período de 3 horas pelos requerentes, mesma coisa, outra defesa, 3 horas de antecedência da viagem para requerer a passagem, pois o auto de infração foi lavrado às 13h55. E os horários de partida de Iporá, com sentido a Jussara, ocorre às 15h30. Ou seja, não obedeceu em momento algum as 3 horas anteriores à viagem para a solicitação do passe livre. Por fim, requer que o auto de infração seja julgado nulo e a que seja eximida de qualquer imposição de multa ou outra penalidade. É o breve relatório. Nesse caso aqui, nesses dois casos, o que aconteceu, por coincidência ou não, os usuários se dirigiram ao guichê. É claro que a lavratura do termo do relatório de fiscalização teria que ser posterior ao prazo de 3 horas, que tinha que primeiro acontecer o fato, depois ele ir lá reclamar ao fiscal da GR, né? E o que aconteceu nos dois casos aqui, pelos autos que a gente pode ir pelo relatório da fiscalização, é que os usuários, ao ser negado a sua autorização de embarque, a concessão do bilhete especial, eles compraram a passagem para caracterizar que havia o assento, né? Havia disponibilidade do assento para que seguisse a viagem. Nos dois casos foram anexadas aqui as cópias das passagens. É o breve relatório. Não, nesse aqui não tem a passagem não, mas ele comprou também. Hã? Em fiscalização realizada no terminal rodoviário de Iporá, no dia 2/7, às 16h14, abordamos o veículo da empresa Expresso Maia, placa na ordem conduzido executava a linha 086 de Doverlândia para Goiânia. Pois uma portadora de carteira de passe livre de deficiente físico procurou a fiscalização para fazer uma reclamação.
De acordo com a senhora, portadora da carteira de passe livre número tal, ao tentar marcar sua passagem na rodoviária de Caiapônia para viajar até Goiânia, a mesma foi informada pela empresa que só poderia ser atendida se o sistema de venda de passagens da empresa fosse informatizado. Como a senhora necessitava realizar a viagem, teve que comprar a passagem. Essa aqui é diferente. E aí o valor da passagem, R$45, mais R$1,15 de taxa de embarque. Então, na verdade, não nada a ver, porque ela é oriunda de Caiapônia, né? São letras minúsculas. Caiapônia, e a fiscalização ocorreu em Iporá. Ela denunciou em Iporá. Não alegou nem prazo na hora da autuação. Alegou para a usuária, né? A fiscalização não... A fiscalização, ela confundiu, né? Ele falou que a concessão, a solicitação da usuária era de Iporá, e não era Caiapônia, nesse caso. Mais alguma dúvida? Alguma colocação? Tendo em vista que consta nos autos, considerando os pareceres da gerência jurídica de que os autos de infração são regulares, vez que os mesmos obedeceram os ditames legais para sua lavratura, considerando que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento que desconstituísse os aludidos autos de infração, o voto é pela manutenção dos autos de infração dos itens 3.11 e 3.12 de nossa pauta. Os membros que forem favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? Nenhuma. Item 3.13. Processo 2011 da GR 6632, Interessados Expresso Maia Limitada. Trata os processos de relatório de fiscalização. Desculpe. Que posteriormente gerou auto de infração. Elaborado em desfavor da empresa Expresso Maia Limitada, elaborado nos termos do artigo 11 do inciso 15 da Resolução 297 de 2007, por não se apresentar adequadamente trajado e identificado quando em serviço na linha 016 Goiânia-São Luís dos Montes Belos. No caso, o motorista da referida empresa não estava uniformizado, ou melhor, estava sem gravata no terminal rodoviário de passageiros de Goiânia. A empresa não apresentou defesa e o processo havia seguido anteriormente para outra conselheira da GR, que levantou um questionamento interessante. Até que ponto uma gravata, não, uniforme sim, mas uma gravata é fato, é motivo e fato gerador para uma autuação, né? Nesse caso. Então, não foi apresentado aqui pela fiscalização a falta do uniforme e nem sequer a falta do crachá de identificação. Simplesmente a falta da gravata. Então, ao averiguar e checar a legislação... mas eu não sou motorista ainda não, doutora. Por não ter competência, não tem habilitação para tal. E nós estamos no Brasil, né? No Brasil Central ainda, que é pior. Vamos lá. Então, haja vista essa discussão, foi levantado pela conselheira à época, solicitada uma revisão por parte da gerência jurídica em todo o processo, a qual chegou à conclusão que não há na legislação nenhuma especificação a respeito de gravata no complemento do uniforme. Em que pese uma pergunta feita por telefone, não oficial, a empresa, a área técnica lá da empresa, informou que a gravata faz parte do devido uniforme.
Mas, como ela é uma situação irrelevante, tanto a gerência jurídica quanto a conselheira e o conselheiro que relata agora, atualmente, vota pela anulação do referido auto de infração. Mas estamos em discussão. Só complementando aí, nós discutimos agora no mês de julho a convenção coletiva entre o sindicato dos empregados e dos empregadores, e eles exigiram que constasse na convenção os uniformes, impondo como obrigação das empresas disponibilizar por ano 2 uniformes. Aí surgiu essa questão, o que seria o uniforme? Aí ficou definido que seria 2 camisas e 2 calças. O uniforme que as empresas, pela convenção coletiva, teria que fornecer, vai ter que fornecer doravante para os motoristas. Não tem nem gravata. Isso está na convenção coletiva que foi assinado, está registrando agora lá no DRT. Então o uniforme hoje, para quem adota lá, eu queria dar uma gravata sugestão. e camisa. Queria dar uma sugestão ao sindicato, nesse caso representado pela sua pessoa, que encaminhasse para a GR essa convenção? O resultado da convenção. Porque muita coisa poderia enriquecer as discussões aqui. Nesse caso aqui, por exemplo, já evitava, né? Já seria evitado, não teríamos nem apesar que toda vez que tem aqui Quer um pouquinho, Gil. Toda vez que faz aqui a planilha de custo, para calcular o reajuste tarifário, coloca no processo, mas só no processo. Não, coloca essa convenção coletiva. Tá. Todo processo de reajuste tem. Então tudo bem, então é falta de a gente checar isso e incluir no rol das consultas, né? Mas então tá certo, não precisa providenciar nada. Bom, então, voto. Mais alguma colocação, alguma dúvida? Tirando o fato da conselheira Valéria querer multar a gente, né? A senhora também não está de gravata, a senhora vai ser multada. Ué, o que tem? Eu não sei o que tem a ver, não, uma coisa com a outra, mas espero que não esteja sendo gravada aí a sua observação. A senhora ficar vermelha, tá? Reflexo da blusa da Terezinha. Voto. Tendo em vista que consta nos autos, considerando o parecer da gerência jurídica de que a infração perpetrada não encontra amparo na legislação vigente, eis que não se vislumbra ofensa a nenhum pressuposto obrigatório, vez que a vestimenta que o condutor do veículo deixou de trajar não influi de maneira negativa na expressão da norma quanto a estar devidamente trajado, e ainda que a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, de acordo com a súmula 473 do STF, o voto é pela anulação do auto de infração em comento. É o voto. Os membros que forem favoráveis ao voto do relator pela anulação, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? Nenhuma. Então, fica anulado o auto de infração em favor da empresa Expresso Maia Limitada. Próximo ponto de pauta. 3.14, processo 2009, 10.954, Expresso Maia Limitada. Trata-se processo de relatório de fiscalização que posteriormente gerou auto de infração, lavrado em desfavor da empresa Expresso Maia Limitada, elaborado nos termos do artigo 12 do inciso 38 da Resolução 297/2007, por emissão ou preenchimento de bilhete de passagem em desacordo com os padrões e valores estabelecidos na linha 061 Goiânia a Morinópolis. Para adiantar aqui, no relatório de fiscalização, a empresa, em fiscalização realizada em Turvelândia, estava realizando a linha 061 Goiânia a Morinópolis, em Turvânia, desculpe. Verificamos que a empresa não está emitindo os bilhetes de passagem de acordo com os padrões estabelecidos, ou seja, conforme
os bilhetes aqui, a cópia muito ruim anexada. Nos campos destinados ao nome e prefixo da linha não foram preenchidos corretamente. Tem uma foto, a gente observa aqui que não está. A empresa alega que não houve nenhuma irregularidade, uma vez que o emissor dos bilhetes de passagem registrou mesmo simplificadamente a identidade do número da linha. Tal procedimento não é usual, mas somente foi efetivado em função de agilizar o atendimento dos passageiros. E alega também a questão da irregularidade na lavratura do auto de infração. É o breve relatório. Alguma colocação, alguma declaração? Não? Voto. Tendo visto que contra os autos, considerando o parecer da agência jurídica de que o auto de infração é regular, vez que o mesmo obedeceu os ditames legais para a sua lavratura, considerando que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento que desconstituísse o aludido auto de infração, o voto é pela manutenção do auto de infração. Os membros forem favoráveis ao voto do relator pela manutenção do auto de infração do item 3.14 de nossa pauta, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? Nenhuma. Então fica mantido o auto de infração. Próximo ponto de pauta, senhora 3.15, processo 2008, 3549, interessado Cláudio Damasceno de Carvalho. Trata-se processo do auto de infração lavrado em desfavor de Cláudio Damasceno de Carvalho, elaborado nos termos do artigo 1º do inciso 1 da Lei Estadual 14.480 de 2003, por efetuar o transporte clandestino intermunicipal de passageiros, realizado como serviço remunerado de 4 passageiros, sem a devida concessão, permissão ou autorização, expedidas nos termos da legislação no percurso Anápolis-Alexânia. O veículo foi apreendido conforme termo de apreensão nas folhas 4. O autuado foi notificado e apresentou defesa, alegando que não estava conduzindo passageiros com fins lucrativos e que reside em Anápolis. E no dia em que foi abordado pelos agentes da GR, estava no estacionamento do Carrefour dessa cidade, onde, juntamente com alguns conhecidos seus, faziam compras que seriam levadas a Brasília. Alega ainda que não eram passageiros que pagam pela viagem. Trata-se apenas de pessoas conhecidas que iam aproveitar a carona. Então existe aqui, além no relatório de fiscalização, existe o termo de apreensão, existe o termo de qualificação referente ao auto de infração das pessoas que estavam com ele e aqui alega que, estando passageiros entre as cidades de Anápolis e Alexânia, pagando pela viagem o valor de R$20 no veículo abaixo especificado. Caracterizou o pagamento. E aqui está aqui o carro, e coincidentemente ou não, por força do árbitro, né, ele parou na vaga de táxi. Fica mais difícil. Às vezes foi sem querer. Hã? Às vezes, e realmente ele aparentemente aqui ele levou uma família para fazer compras, né? R$20 por cabeça é o que o fiscal alega que ele estava cobrando. É o breve relatório. Alguma discussão? Não? Então, voto. Tendo em vista que consta nos autos, considerando o parecer da agência jurídica de que o auto de infração é regular, vez que o mesmo obedeceu os ditames legais para sua lavratura, e considerando que o auto de infração, que o autuado não trouxe qualquer prova ou documento que desconstituísse o aludido auto de infração, o voto é pela manutenção do auto de infração em comento. Do item 3.15. Os membros forem favoráveis ao voto do relator pela manutenção do auto, por favor, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Abstenções nenhuma, fica mantido o auto de infração. Próximo ponto de pauta.
Item 4, apresentação de processos sem defesa encaminhados pelo conselheiro José de Paula Moraes Filho. Bom, os processos estão aqui atrás e, como não há defesa anexada aos autos, o voto da relatoria, nesse caso, é pela manutenção dos referidos autos de infração. Haja vista que a gerência jurídica analisou a todos e eles são... Não há nenhum vício na lavratura, não há nenhuma falha formal e, por isso, nós votamos pela manutenção do auto de infração, dos autos de infração. Mesmo os membros que forem favoráveis ao voto do relator pela manutenção dos autos, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? Nenhuma. Ficam mantidos, então, os autos de infração. Próximo ponto de pauta, senhora secretária. Item 5, apresentação e discussão de processos com defesa ser relatados pelo conselheiro Feliz José Ciro Neto. Item 5.1. Processo. Você vai pedir visto? Bom, esses processos aqui são processos de 2007, eles foram julgados e são daqueles que foram achados posteriormente as defesas que foram protocoladas tempestivamente e não foram anexadas nos processos. Então, a comissão de sindicância chegou à conclusão de que as peças deviam ser juntadas aos processos e eles retornarem para julgamento, para garantir o direito de defesa e o contraditório à parte afetada. Então, em função, pela ordem, em função do que você está colocando, e pela idade dos processos, e para mim também analisar com mais profundidade, peço vista também, para não delongar, porque já todos é a mesma coisa. Só para observar aqui que na realidade esses processos eles não ficaram paralisados, né? Eles chegaram até a fase de cobrança e estavam no departamento financeiro aguardando a manifestação, o prazo e a manifestação do interessado quanto ao pagamento das multas. Então, na realidade, eles não ficaram paralisados. Aí eles retornaram para ser julgado novamente. Bom, como é de praxe, então, vistas concedidas ao representante das empresas, deixa eu ouvir o Mar, e então outros assuntos de interesse da Câmara. Alguém quer fazer uso da palavra, alguma coisa? Não sei. Para mim, feriado não faz diferença. Talvez poderia até adiar, porque para outra semana, porque vai ter esse curso aí, segunda, terça e quarta. Aí, não sei. Nós podemos, porque vai ter reunião. Vai ser uma semana. Nós já vamos ter reunião da Câmara de Saneamento também. Aí vai ficar carregado. Talvez deixe já para outra semana. A gente pode fazer duas na outra semana. Vai também, pode. Se houver processo, né? Também? Já outro feriado? Não, nós estamos longe na outra dá para ter duas. 12. Que é 12, pois é, que é 12. Mas dia 15 é feriado. 15 de outubro? Não, 15 de outubro não é feriado não, hein? Não, 15 de outubro não, é 15 de novembro. 15 de novembro, tá longe. Tá longe. Só 24 de outubro, é na outra. 12 de outubro agora. 12 que é feriado. Tomara, porque tá feriado demais, né? A gente fica sem trabalhar, né? Acho um absurdo isso. Não. Agora, Terezinha, você vê esse negócio do pessoal. Não, na China tem um feriado no ano. Todo mundo já sai aí. Ele é de 15 dias, mas é um feriado, tudo junto. Não, são trabalhadores. Não que os brasileiros não sejam, nós somos muito trabalhadores. Eu vou resolver lá, se eu venho pelo... Mais alguma colocação? Não? Então nenhum. Declaro encerrada. Bom final de semana. E que Deus abençoe a todos nós. Boas eleições, juízo na hora de votar. E aproveitem o momento cívico que é uma eleição municipal. Muito obrigado.